Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui novamente para mais uma aula de arte. Desta vez iremos viajar no mundo da arquitetura, na história da arquitetura, e aí perceber o quanto ela anda lado a lado com a arte, o quanto ela anda lado a lado com o urbanismo. E aí a gente vai despertar, o objetivo desse vídeo é despertar em cada um de nós essa consciência socioambiental. O quanto o meio ambiente precisa de que a gente estude e entenda para perceber todas as transformações e mudanças que precisam ocorrer no nosso meio ambiente, na nossa sociedade. Vamos comigo? A arquitetura é arte? Por que nós estudamos a arquitetura na área de artes visuais? No decorrer desse vídeo, a gente vai perceber o quanto é importante o arquiteto ter conhecimento artístico. E aí a gente vê que desde o ensino fundamental, todos os alunos, todos os estudantes, desde o primeiro ano, segundo, terceiro, até o nono, no ensino fundamental mesmo, começam a perceber suas aptidões, seus gostos, a facilidade que tem de conhecer, de entender, a vontade, o interesse. E aí a gente pode, dentro da nossa turma, dentro da nossa sala de aula, perceber o quanto é importante ter uma visão de todas as áreas para poder saber em que eu vou, no futuro, somar e ser um bom cidadão para poder transformar a sociedade num lugar melhor para se viver. E aí a gente percebe que para ser arquiteto, além de ter conhecimento artístico, você tem que ser uma pessoa organizada, você tem que ser uma pessoa estudiosa na história, sobre a história, tem que entender de história, tem que entender de geometria. Então, a arquitetura é uma arte que vai além da intuição. Ela vem com a intuição e a razão se entrelaçando e se entendendo. E aí a gente vai perceber o quanto vários arquitetos trabalharam para que houvesse essa transformação na sociedade. Vocês sabiam que a Unesco anunciou em Paris, na França, que o Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, cheia de encantos mil e problemas mil, foi considerada, entre outras 30 capitais, a primeira capital mundial da arquitetura. Vocês sabem por quê? Dos Arcos da Lapa aos edifícios, dos museus de ontem aos do amanhã. A cidade junta suas construções com a natureza de forma belíssima, admirada pelo mundo inteiro, apesar de todos os desafios lidando com todas as questões urbanas. Antes da gente debater ou discutir qualquer assunto, a gente tem que conhecer a história. Isso acontece até na nossa vida cotidiana, Muitas vezes as pessoas fazem fofoca da vida dos outros, mas não conhecem a história, não andou com seus sapatos, Então, a mesma coisa acontece com a arquitetura. Para a gente entender todos esses problemas que ocorrem, todas as mudanças e transformações que ocorreram, é importante conhecer a história. Cada civilização, em diferentes épocas da história, construíram seus projetos arquitetônicos inspirados de acordo com a sua cultura, tradição e no modo de vida, de acordo com a sua sociedade. Então, para a gente conhecer um pouco e debater depois no finalzinho, que a gente vai ter esse convite para reflexão sobre as questões ambientais, arquitetura, urbanismo, a gente precisa conhecer a história. E aí eu te convido para uma viagem. Simbora? O homem já é arquiteto, desde os primórdios. Isso mesmo, na pré-história, que eu acho que não é pré-história, porque é história, porque se tem uma história para contar, é história, Só porque eles não sabiam ler. E aí, quando eu não sabia ler? Eu tenho história desde o meu aninho. Tem várias histórias para contar, e eles também, Tanto que no período neolítico, os monumentos megalíticos,
né, estudados pelos pesquisadores, tem indício de que era um lugar, né, aquelas pedras assim, formato vertical, horizontal, em posição circulares, tem indício de que ali era um lugar para cura, ou tinha estudos de astrologia, né, eles estudavam, tinha aquela noção da lua, do espaço, dos planetas, já tinham a noção, né, intuitivamente. E também para homenagear os antepassados e etc. E aí começa a história da arquitetura aqui no nosso planeta. Na antiguidade, cada civilização se organizava arquitetonicamente de forma diferente. No caso dos egípcios, né, do Egito Antigo, a gente pode observar, né, grandes templos, tumbas, né, em formato de pirâmides, né, as grandes pirâmides colossais. E aí a gente vê que há estudos ainda até hoje querendo aprender e descobrir um pouco mais sobre tantos mistérios que há atrás dessas construções. A arquitetura grega sempre buscava a perfeição e a gente vê até os dias de hoje sua influência. Se a gente observar prédios, casas, igrejas, até casas simples tem aquele detalhinho clássico, né? Que são vários modelos de colunas, podendo ser dórico, podendo ser jônico, podendo ser coríntio, e aí a gente percebe o quanto ela influenciou no decorrer da história e ainda influencia. A arquitetura romana era muito ligada ao urbanismo, nas construções de pontes, viadutos, calçadas, anfiteatros, né? A gente pode ver o Coliseu, que é uma obra arquitetônica muito famosa, e observar que eles valorizavam muito o arco, as abóbadas. As construções das igrejas cristãs, desde a época da Idade Média, né, no período medieval, tinham o objetivo de conquistar os seus fiéis, né, para que seus fiéis se sentissem aproximados de Deus. E aí, então, o papel na arquitetura do artista ganhou um valor imensurável. E a gente pode observar, independente do tempo que essa igreja foi erguida, seja ela bizantina, seja ela românica, seja ela gótica, seja ela barroca, né, sempre teve esse objetivo. E aí a gente pode observar que, na verdade, elas são museus vivos. A gente, quando entra numa igreja, né, independente da época que ela foi erguida, a gente pode observar as esculturas, as pinturas que tiveram esse objetivo de catequizar e de ensinar a doutrina cristã. E aí a gente pode observar também que uma tem um estilo totalmente diferente da outra. E é só observando mesmo os detalhes que a gente consegue perceber que estilo que ela representa. Com o Renascimento, os artistas e arquitetos trazem um estilo clássico greco-romano, né? Aí sempre com aquela característica de perfeição, de simetria. A gente pode observar na Basílica de São Pedro, né, essas características. Michelangelo foi um grande arquiteto no Renascimento, mas ele veio desafiar as regras da arquitetura classicista, com mais liberdade e mais personalidade. Com o protestantismo ganhando força, a Igreja Católica pedia para que os artistas criassem um realismo mais convincente para divulgar a doutrina. Foi aí que surgiu a arquitetura barroca, né, com grandes igrejas. Aqui no Brasil, o Aleijadinho foi um grande arquiteto, ele teve um grande destaque. Ele sempre integrava a arte barroca com o estilo rococó. O modernismo chegou no Brasil com a Semana da Arte Moderna, de 22. E aí ali falavam de música, falavam de literatura, falavam de pintura, mas não falavam de arquitetura. Só que Mário de Andrade, um grande escritor, né, que muitos conhecem, se interessou por arquitetura depois que ele assinou uma revista francesa de arquitetura. E aí, nas suas colunas, ele começou a escrever sobre a arquitetura moderna, despertando o interesse de muitos arquitetos e muitos urbanistas. Le Corbusier chegou ao Brasil, promovendo diversas palestras e inspirando vários urbanistas e arquitetos. Mas não foi tão fácil assim, o Brasil ainda era neoclássico.
ainda valorizava o classicismo. E aí tiveram várias críticas. Portanto, a arquitetura moderna avançou e aí ganhou seu espaço. Eles tinham uma preocupação com o meio ambiente e com o urbanismo em si, porque o Brasil crescendo seria uma preocupação grandiosa em relação à vida das pessoas, né, na cidade. A consciência socioambiental na arquitetura é de extrema importância. O ambientalista Gabriel Bittencourt nos fala com propriedade sobre a arquitetura sustentável. Estou fazendo um curso sobre construções sustentáveis e o processo de certificação LEED, que é utilizado para certificar construções que buscam a sustentabilidade socioambiental. Apesar de atuar como ativista e trabalhar há muito tempo nesta área, tenho tido boas surpresas neste curso, especialmente quanto aos avanços em tecnologias voltadas à sustentabilidade socioambiental. A ocupação desregrada dos seres humanos no planeta e o uso intensivo dos recursos naturais geraram a crise socioambiental pela qual passamos, mas, por outro lado, também responde pelos estímulos às pesquisas e ao desenvolvimento de tecnologias chamadas limpas. Na construção civil, o custo ambiental para a produção de insumos como o cimento, a madeira, a água e a energia, por exemplo, tem promovido uma intensa busca por opções que gerem menor impacto socioambiental. E não é para menos. Esse setor é o responsável pelo consumo de 75% dos recursos naturais do planeta e gasta 40% da energia produzida para o processo de construção e funcionamento de casas e apartamentos. Em um edifício, quando são usadas tecnologias voltadas para a sustentabilidade, obtém-se economia de materiais durante o processo construtivo e ganha-se maior eficiência no seu uso depois de pronto, redundando em uma economia de energia, de água e de outros materiais. E isso tem se caracterizado como uma tendência conceitual e de mercado. A construção de bambu é uma tecnologia que já vem sido utilizada há milênios, né? Só que com o decorrer do tempo parece que essa construção sustentável foi esquecida. Mas há um tempo atrás ela vem sido resgatada. Já imaginou uma escola feita de bambu? Usar a planta para construir telhado e até para erguer a estrutura de um prédio? O bambu é tão resistente que, se usado da forma correta, é capaz de tirar das florestas a pressão provocada pela demanda por madeira. A espécie conhecida como gigante, por exemplo, pode suportar peso de até 2 toneladas. É difícil de acreditar, mas essas fibras são 4 vezes mais resistentes que o concreto. Então, chegamos à conclusão que a responsabilidade para um ambiente de qualidade depende de todos nós. Educar essa consciência socioambiental não é somente uma necessidade, é uma obrigação de cada cidadão, de cada um de nós. Então, é muito importante que a gente seja observador no direito de ir e vir, na estética e no cuidado, independente da classe social, né? Porque o que importa é o cuidado, é a atenção que você dá, né, para cada aspecto da vida em relação ao meio ambiente. A acessibilidade também, que é muito importante, né? A integração, a inclusão. E aí, a partir daí, a gente vai vendo que a arquitetura tem a ver com o morar, com o trabalhar, com o viver, com o brincar e o quanto ela é importante na vida de cada um de nós. Então, por isso que é bom aprender tanto a história quanto a consciência socioambiental, porque não podemos esquecer que a gente faz parte do meio ambiente. Nós somos partes integrantes dele. Então, a gente tem que ter esse cuidado e tem que ter essa atenção. Não é mesmo? Espero que tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de dar uma curtidinha e se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Aguardo vocês no próximo vídeo para a gente aprender um pouco mais sobre arte. Um beijão e até a próxima. Tchau! Pense, reduza, reuse, recicle, recupere, recuse.
Repense, respeite.